Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia dessa semana. Nessa semana nós iremos aprender sobre coordenadas geográficas. Esse assunto que é muito importante dentro da geografia, para a geografia de estudo de mapas, né, que é a cartografia. Um assunto muito importante nessa linha da geografia. O que é quase que o coração da geografia. Você fazer geografia e não interpretar mapas, não ler mapas, não entender as coordenadas, as linhas imaginárias, é a mesma coisa que nada. É meio que você não ter nenhuma bagagem suficiente para desenvolver o conhecimento dentro dessa disciplina. Então, hoje nós vamos entender o que são as coordenadas geográficas. Vamos para a nossa aula. É isso aí, vamos então agora para o nosso slide. Veja que essa nossa apresentação inicial, ela sempre começa apresentando os objetivos dessa aula, o título, né, o conteúdo dessa aula, além de todo o cronograma da nossa aula. No finalzinho nós temos as nossas duas questões que valem aí a nossa frequência, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula é conhecer as coordenadas geográficas, o que são o que é esse assunto coordenada geográfica, né? Que elementos são esses? Que tecnologia é essa que utilizamos para nos localizarmos no espaço geográfico? Entender também a importância das linhas imaginárias do globo. Uma coisa, claro, está totalmente ligada à outra, ok? O conteúdo já diz coordenadas geográficas. No final nós temos aí as nossas duas questões tradicionais da nossa aula. A pergunta inicial que se faz é: o que é coordenada, né, e para que serve? Eu apresento então, conforme vocês veem na tela, dois exemplos que a gente pode aplicar de forma mais prática o que seja então coordenada geográfica. O exemplo 1 diz assim: um grupo de pessoas em um avião navegando pelo Oceano Atlântico em direção à África, e se o comandante tiver que pedir socorro, como ele fará para que o navio seja localizado na imensidão do Oceano Atlântico, por exemplo? Então você tem delimitado o oceano, pelo menos, então você não vai procurar no globo todo, você tem mais ou menos ali uma delimitação de que é no Oceano Atlântico, porém, ainda assim, é um vasto território, é um oceano, né, gente? Então, por isso mesmo é que se faz necessário, assim como, por exemplo, quando a gente, aqui em terra firme, né, não falando de oceano, mas em terra firme, quando a gente quer se localizar, né, eu estou na cidade tal, eu estou na rua tal, no endereço tal, e aí vai lá o número e tal, então você tem toda uma localização geográfica precisa. Você não vai dizer, eu estou na região Nordeste. Bum, ajudou bastante, né? Para encontrar uma pessoa na região Nordeste, meio complicado. Ainda que você diga, eu estou no Ceará. Sim, o Ceará ainda é muito grande. Então, existe todo uns recortes que se fazem, né, no espaço geográfico, delimitando nomes, delimitando espaços para que seja facilitado a localização no espaço geográfico. E no globo todo nós temos recortes do tipo, nós temos delimitações dos espaços com nomes específicos, com localizações específicas, a fim de facilitar essa localização. No caso aí, as coordenadas geográficas, que é o que a gente vai aprender, que serve não só para os oceanos, que eu fiz o exemplo, apresentei esse exemplo 1, né? Serve para qualquer espaço, qualquer pessoa que esteja no globo terrestre, em qualquer lugar, ou em terra firme ou nos oceanos. O exemplo 2, na Guerra do Golfo, em 1991, o que chamou a atenção foi a precisão com que os pilotos dos caças a jato destruíam pontes, pistas de pouso, centrais de energia elétrica, centros de comunicação, enfraquecendo o Iraque. Então, percebia-se ali que não era nada aleatório, simplesmente chegar em um espaço aéreo e soltar ali uma ogiva, uma bomba para destruição aleatória de qualquer espaço. Percebia-se que eram locais muito precisos, pontos muito estratégicos, muito precisos,
Ou seja, nesse exemplo nós já temos aí o desenvolvimento de tecnologias específicas para georreferenciamento, para referenciar, localizar com precisão milimétrica quase, né, de qualquer espaço, qualquer pessoa, qualquer elemento no espaço geográfico. E, é claro, com a ajuda das coordenadas geográficas, que é o que nós vamos estudar hoje, tá bom? Coordenadas geográficas. Então, por que estudá-la? A compreensão do sistema das coordenadas geográficas é de extrema importância para a compreensão dos movimentos de rotação e translação, dos fusos horários, estações do ano e da localização no espaço geográfico, que são os exemplos que eu já vinha trabalhando lá nos 2 exemplos anteriores. Então, além de localizar alguém em qualquer espaço no globo, ainda tem esses outros elementos que o slide apresenta. A definição de coordenada, então, agora partindo para o assunto em si, são linhas imaginárias em uma rede geográfica medidas em graus que indicam a localização precisa de um ponto qualquer na superfície terrestre. Então você já tem aí o formato do globo e depois ele estendido, né, um formato mais estendido, todo o globo como se fosse aberto, tá bom? Então aí você tem toda a superfície terrestre esquadrinhada. Aí você vê linhas tanto horizontais quanto na verticais, e cada uma com numerações horizontais e numerações verticais, e tem um nome para isso, que é o que está agora aí abaixo. Ó. As linhas horizontais são chamadas de paralelos. O paralelo principal é a linha do Equador. As linhas, e a gente vai ver isso mais à frente, né? As linhas verticais são chamadas meridianos, são vários, né? Vários recortezinhos verticais. Esses recortezinhos verticais, o principal dele é o meridiano de Greenwich. Vamos então aos paralelos e meridianos de forma mais aprofundada, né? Paralelos são linhas circulares, né, cortando horizontalmente todo o globo. Imaginárias, são linhas imaginárias traçadas paralelamente ao Equador, para o norte e para o sul. Então são recortes que vão para cima e que vão para baixo, variam de 0 a 90 graus, dividem a Terra em hemisfério norte, que na representação que está aí na tela de vocês está nessa coloração laranja, e hemisfério sul, que está nessa coloração verde. Possuem tamanhos diferentes. Essas linhas têm tamanhos diferentes, porque a circunferência da Terra também é diferente. Então, a maior dessas linhas é a linha do Equador, é a que está no centro, né, da Terra, fazendo essa divisão norte e sul, e aí elas vão diminuindo essas circunferências, óbvio. O Equador, os trópicos e os círculos polares são os paralelos mais importantes, pois são indicadores da temperatura do planeta. Então, pessoal, ó, vocês veem aqui, ó. Aqui nós temos a linha central, que é a linha do Equador, bem no meio. Indo para cima, a próxima linha que tem acima, você tem o quê? O Trópico de Câncer. Uma linha abaixo da linha do Equador, já nessa faixa verde, temos o Trópico de Capricórnio. Então, subindo no lado norte, o lado laranja, vamos usar assim, né? No hemisfério norte, laranja que está aí na representação, nós temos o Círculo Polar Ártico, e abaixo, na faixa verde, no hemisfério sul, lá embaixo nós temos o Círculo Polar Antártico. Então essas são as principais linhas que ajudam a delimitar principalmente as temperaturas da Terra. Por quê? Porque o Sol, pessoal, ele incide mais fortemente, os raios solares eles são mais incidentes, mais fortes nessa parte central da Terra, que é a linha do Equador. Então, quanto mais você se afastar dessa linha do Equador, você vai tendo temperaturas mais amenas na composição climática e tal, vai ajudando a ter todo
uma composição climática diferenciada, até chegar no gelo total, tanto acima, no Polo Norte, quanto abaixo, né? Então, é o extremo. Então veja, gente, que nos trópicos nós temos a situação mais equilibrada em questão de temperatura. Nem é tão quente, porque não está ali na parte central da Terra, né? Não faz parte ali da linha do Equador, é uma parte que está no intermediário entre os dois círculos polares, tanto o círculo polar ártico quanto antártico, está entre os círculos polares e a linha do Equador. Então, linha do Equador quente, círculo polar, vamos dizer aqui no sul, gelado, frio, frio. Então, no meio, nós temos uma situação de equilíbrio, nem muito quente, nem muito frio. São áreas de climas temperados. Quando você tempera uma sopa, né, pessoal? A sopa fica no jeito, nem muito salgado, também nem saloba, adocicado, sei lá o que for. Não, é equilibrado, é temperado. Por isso que essas zonas são chamadas zonas climáticas de clima temperado, zona temperada, tá bom? Isso a gente vai estudar quando a gente for estudar clima, né? Esses pormenores aí. Veja aí toda essa representação do globo, e aí você vê vários pontinhos em locais muito diferentes, mas aí veja, pessoal, eu tenho simplesmente a linha do Equador, e já sei que para cima é norte e para baixo é sul, mas de qualquer forma ainda fica difícil eu encontrar esses pontinhos, porque se eu disser para alguém, eu estou do lado norte, mas o lado norte da Terra ainda é muita coisa para você procurar. Então você vai de um lado a outro procurando. Veja que o ponto A no lado norte está nesse canto, vamos dizer no canto, e o pontinho J está do lado direito da tela. Então alguém que vai procurar esses dois pontos ainda vai ficar muito aéreo. Ainda não ajuda ter simplesmente norte e sul. Você tem que ter outros recortes para que me ajude a pontuar exatamente cada elemento no espaço geográfico. Tá aí uma representação do globo, né, com a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio, além dos círculos polares, Ártico e Antártico, ou Polo Norte e Polo Sul, que a gente chama popularmente, né, gente? Mas oficial é Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Ok? O círculo menor, lá em cima, Círculo Polar Ártico, né? Gelo, como vocês veem aí, branquinho, bem branquinho. É o menor círculo, né? Desses mais importantes. Tem o outro círculo também, que é o Antártico, que fica na parte que a gente convencionou chamar baixo, né? Porque isso aí tudo é uma questão de convenção, é uma questão de acordo, porque uma coisa que está no espaço jogada não dá para você saber o que é em cima e o que é embaixo. Uma bola, por exemplo, você pega uma bola e dá para você saber o que é em cima e o que é embaixo? Complicado. Aí você é que define, né? Você define o centro da bola, você define o que é em cima, o que é embaixo. Então é uma convenção, né? Claro. Nós vimos os paralelos. Agora nós temos os meridianos. São linhas semicirculares imaginárias que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo a outro. Então elas começam no polo norte, de cima o polo ártico, né? Círculo polar ártico, até o polo sul, círculo polar antártico. Então linhas que fazem, né, semicírculos, variam de 0 a 180 graus. E dividem a Terra em hemisfério leste. Todos os meridianos têm a mesma medida e por isso convencionou-se, depois de muita discussão, a escolha de um meridiano central, um meridiano zero, né? Todos os meridianos tinham o mesmo tamanho. Os paralelos não, eles têm tamanhos diferentes. Na parte mais central da Terra, a linha do Equador é maior. Aí ficou fácil definir. O paralelo central é a linha do Equador. Agora, em meridianos, que é essa parte horizontal, essa questão horizontal, essas linhas que cortam de cima a baixo, encontrando lá embaixo, todas são iguais. Ficou difícil definir. Então, com muita discussão, conforme está apresentado aí, pronto. Escolhemos a linha que corta lá a região de Greenwich, né? Que é um observatório que leva esse nome, né? Greenwich, que poderia ser em qualquer meridiano do planeta. E aí, cada meridiano possui
o seu antimeridiano. Isso é, um meridiano oposto que, junto com ele, forma uma circunferência completa, né? Porque nós vemos um lado da circunferência passando aqui na frente, mas ela faz o antimeridiano ali atrás. Então eles definiram lá o observatório de Greenwich para ser o meridiano central, a horas o grau zero, e formando a parte de trás do globo como que fosse o antimeridiano, que é a divisão da data, né? O antimeridiano de Greenwich é chamado de lead, ou linha internacional da data, porque lá é onde, digamos que, muda a data. Se você está de um lado do meridiano, você está no dia X, e se você está do outro lado, você está no dia Y. Né? Então, ali, quando passa pelo meridiano, o antimeridiano, né, a linha internacional da data, você muda o dia. Né? Muito curioso. Veja aí, pessoal, essas linhas mostradas de forma, né, como se fosse num papel. Claro que é como se o globo tivesse, né? Você tem um globo, aí você abre, então elas são representadas assim. Mas aí quando você fecha, é como você fechar uma laranja. Então os círculos eles fazem, né, do ponto zero lá em cima no polo ártico, né, e vai até o outro polo antártico, né, polo norte e polo sul. Ok? Aí eles escolheram esse meio aí para ser o zero, e ele passa na Inglaterra, lá num observatório que leva esse nome, Greenwich. Ok? E aí para a direita você tem, vai contando, né, de 10 em 10 graus, tá bom? Ele definiu aí de 10 em 10 graus, e aí para a esquerda também você tem essa mesma contagem também de zero, aí vai de 10 em 10 até fechar os 180 graus. Então, vocês viram lá no paralelo que você primeiro define se a pessoa que eu vou procurar, ela está a norte ou a sul, que era o laranja, né, em cima, o verde embaixo. Pronto, já ajudou bastante, porque você já tirou metade da Terra. A pessoa está no norte, que seria, digamos que aquele pontinho A, que estava nesse cantinho lá na outra representação do slide. Então, eu vou procurar essa pessoa no lado norte. Porém, agora com essas linhas, que são os meridianos, eu vou poder de 10 em 10 graus ter uma delimitação, e aí quer dizer, vai facilitar se a pessoa ela está a 10 graus do meridiano de Greenwich, se ela está provavelmente fazendo assim, a grosso modo, olhando assim por alto, o pontinho A estava bem no extremozinho lá no cantinho, né, gente? Então é como que ele tivesse mais ou menos na faixa aqui de 160 graus. Né? Olha aí na tela bem direitinho, do meridiano de Greenwich a oeste, tá bom? Contando de 10 em 10, do lado oeste, os 160. Né? Aí o J já era no lado leste. Então do lado leste você vai contando de 10 em 10 até chegar talvez lá no 160 de novo, ou 170. Claro que a pessoa que fosse passar essa coordenada daria o valor preciso. Eu estou no hemisfério norte, pronto, a pessoa já cortou aquela parte verde do globo. E eu estou a 170 graus leste. Pronto, cortou toda a parte oeste do lado do meridiano do Greenwich e todos os outros graus. Foi especificado exatamente, eu estou nos 170 graus. Então eu vou para o lado norte e eu vou procurar ali os 170 graus. Só que existe os círculozinhos, pessoal, porque eu só delimitei norte e sul, mas existem outros círculozinhos menores que vão me delimitar também, porque no 170 tem toda uma linha que ainda dá um espaçozão muito grande, tá bom? Então tem linhas horizontais e tem linhas verticais. E aí você faz o cruzamento até você encontrar o ponto X, tá bom? Ok? É aí que a gente entra em latitudes e longitudes, que aí entra as linhazinhas menores para cortar o globo todo. Nós vimos apenas os paralelos principais e os meridianos, né? Vamos dizer as representações principais. Mas a latitude é a distância em arco, medida em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre ao Equador. Então, a latitude são esses círculos,
que tem a linha do Equador principal, que me ajuda a me movimentar nesse sentido, a partir da linha do Equador. A partir da linha do Equador eu digo, eu vou para o norte, eu vou para o sul. Então veja que o meu movimento é esse, ó, me baseando pela linha do Equador. Tá aqui a linha do Equador e o meu movimento é esse, ó. Eu vou para o norte? Não, eu vou para o sul. Então o movimento ele é contrário à linha. A linha está na horizontal, mas eu estou a partir dela decidindo se eu me movimento assim, na vertical, ok? A ideia de medir a latitude para se localizar no planeta nasceu através da observação do movimento do Sol e das estrelas pelos povos babilônicos. Seguindo, longitude. Então, as linhas verticais, os meridianos, me ajudam a me movimentar nesse sentido, ó, nesse sentido. Porque as linhas estão assim. Então, é a partir delas que eu movimento para a direita ou para a esquerda. Então, eu vou me movimentar sempre o contrário das linhas. No paralelo, aqui a linha, o meu movimento contrário. Norte, sul. Meridianos, que é em pé. Aí tem leste e oeste, né? Para o lado esquerdo da tela de vocês, oeste. Para o lado direito, leste. Ok? Medida em arco, medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Está ligada à variação dos fusos horários. Para medir a longitude, o Sol e as estrelas não podem ajudar muito. Quem criou o sistema de linhas de meridiano para medir a longitude foi o astrônomo grego Ptolomeu. Aqui temos um resumo, né? Linha do Equador no centro, para mim definir, é um paralelo, para mim definir a latitude, para cima ou para baixo, norte ou para sul, ok? Temos o meridiano central de Greenwich e várias outras linhas, apesar dele estar representando aí apenas as duas linhas principais, mas você veja que todo o globo está todo cortadinho, todo picotadinho, e nas extremidades dessa representação, nas extremidades direita e esquerda da tela de vocês, quanto em cima e embaixo, vocês veem números. É esses números que vão me ajudar a localizar um ponto preciso no mapa. Digamos que esse ponto aqui seria, em questão de latitude norte e sul, seria na latitude norte, na parte laranja, lembrando daquela representação lá, né? Ó. Eu estou a leste, do lado do meridiano de Greenwich, central, né? Eu estou a leste. Então, contando da linha do Equador até chegar nesse pontinho aí, você tem 60 graus. Veja na altura, esse lado aí da tela, na altura você vai de 15, 30, 45, 60. Ó. Digamos que o meu pontinho está aqui. Ó. Em latitude, eu estou na LN, né? Latitude norte. Beleza, na latitude norte, quantos graus? 60 graus, latitude norte. Agora, quantos graus na longitude oeste? Quer dizer, me afastando da linha do Equador, eu estou quantos graus a leste? Eu estou, aí olhando agora a réguazinha de cima ou de baixo, que tanto faz, né? Vamos lá de cima, digamos que o pontinho seria bem aqui. Então, veja a linhazinha, ó, 120 graus. Então, você dá dois valores, o valor da latitude, questão norte, questão sul, e aí você vê a réguazinha de lado da representação. E para definir questão de distância do meridiano central de Greenwich, você tem a réguazinha lá no topo. Então você encontra esses dois valores. Com o número do topo, com esse número que está no lado, aí você faz um cruzamento e você encontra o ponto. É meio complicado explicar assim, a distância por tela e... Ai meu Deus, espero que vocês tenham compreendido. Veja aí outros pontos representados, pessoal. E o formulário que a gente vai fazer, eu vou pedir para vocês identificarem pelo menos
3 pontos e lá no formulário eu vou dizer quais os pontos, que aí tem vários, tá bom? Mas eu vou pedir para vocês identificarem pelo menos 3 desses pontos. Eu vou dizer, lá eu vou dizer, eu quero o ponto X, tal, eu vou dizer a letra dos pontinhos. E aí vocês vão usar essa régua que está na vertical, ok? Que me dá a definição de norte e de sul, e você vai usar essa régua que está na horizontal lá no topo ou na base, tanto faz, é os mesmos números, em cima e embaixo, que vai me definir questão de oeste ou de leste, tá bom? E aí você vai encontrar os pontos juntando, ok? Mas aí vai ficar lá para o formulário. É isso aí, fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.